Pessoal, hoje eu vou ficar mais nesse cantinho aqui porque eu quero ir melhor a gravação, tá? Eu gravei a última aula, mas ficou muito ruim a gravação porque eu ia para lá, depois voltava, aí quando eu ia para lá o som sumia, tá? Eu quero ver se a gravação ficar melhor eu ficando aqui, tá? Eu vou providenciar um microfone melhor para mim, para a gente poder fazer essas gravações com melhor qualidade de som, tá bom? Mas hoje eu vou ficar prisioneiro nesse lugar aqui para a gente ter uma boa gravação, certo? Vamos lá, pessoal. A gente começou aqui a desenvolver nosso to-do, né? Assim, uma aplicação bem simplesinha que a gente vai desenvolver ao longo da disciplina. A gente fez ali um hello world para o back, um hello world para o front, certo? E a gente viu principalmente na última aula sobre o uso do Git, né? Junto com o GitHub, junto com o Visual Studio, né? A gente aprendeu a fazer commits aqui, a adicionar mudanças na staging area, e fazer push, várias outras coisas aqui usando esse editor. E hoje a gente vai continuar esse tema, vamos se aprofundar mais aqui no Git, porque esse aqui é um dos tópicos principais dessa disciplina, né, que é justamente o controle de versão, gerência de versões, conforme a gente viu lá na primeira aula, né, de introdução da disciplina, certo? Então, olha só, pessoal, eu vou rapidamente aqui, acessar aqui o back aqui. Tá aqui nosso hello world do back, certo? Eu vou rapidamente aqui assim, recuperar aqui o que a gente falou na última aula em termos de daquela coisa mais básica, né? Vocês sabem que assim, qualquer mudança que eu faça aqui no meu código, por exemplo, aqui eu mudei aqui o hello world para hello world 2 para hello world. Isso aqui foi uma mudança que a gente fez na última aula, né? Quando você faz uma mudança dessa, né, isso fica gravado no disco, claro, a mudança fica gravada no disco, mas você precisa usar o Git para adicionar essa mudança, né, dentro do esquema de versionamento do Git, né? E aí, para fazer isso, você precisa de dois passos. Você precisa vir aqui, você pode vir aqui, você pode usar também aqui o nosso shell, mas você pode, usando aqui o Visual Studio, nessa opção aqui, você pode adicionar, clicando aqui, você pode adicionar essa mudança que você fez na staging area, né? É como se você estivesse usando o Git Add, certo? Para adicionar esse cara na área de seleção, certo? E o próximo passo, quando você quiser criar uma nova versão assim do seu software, novo commit no caso, você coloca uma mensagem aqui, representando a mudança que você fez, né? Representando a mudança que você fez, e aí você faz o commit, certo? O commit aqui no caso seria pressionando Ctrl Enter, tá? Ctrl Enter aqui é tanto no Linux como no Windows, Ctrl Enter aqui para você fazer o commit. Então são basicamente esses dois passos, a maioria de vocês já conhece, né? Vocês já trabalham, acho que a grande maioria de vocês já trabalha com Git já. Esses aqui são os passos mais simples. E eu na última aula também falei sobre branches, como é que você cria uma nova branch. A criação de branches é aqui, olha só, por enquanto a gente está na master, certo? Mas eu posso vir aqui, criar uma nova branch. Uma branch é uma ramificação aqui do meu software. E em fazendo isso, eu vou estar criando ali um espaço de trabalho que é dependente da ramificação principal da master. Eu posso fazer isso, por exemplo, para criar uma nova feature, para resolver um bug, certo? Então, geralmente é assim, né? A gente geralmente tem uma equipe de trabalho, 2, 3, 4 pessoas, uma equipe de trabalho. E aí, cada uma dessas pessoas assume um dado papel ali no dado momento. Por exemplo, alguém vai resolver uma nova feature, vai resolver um bug, cada um assume um dado papel. Para desenvolver, né, esse papel, para fazer alguma coisa ali no teu software, isso é uma mudança, né? Conforme a gente viu lá na primeira aula, uma mudança que você faz no software, você geralmente cria uma branch, desenvolve toda essa mudança, nova feature, a resolução de bug nessa nova branch, e aí depois você faz o merge dessa branch com a master, certo? A master, no caso, ela tende a ter apenas as coisas que, né, foram aceitas, que foram terminadas, né? Tá? Então, quando você está resolvendo um bug, o que você faz? Você vai fazendo alterações ali com Git Add, faz os commits, né, vários commits às vezes, e aí depois, quando você finalizou, resolveu o bug, você faz o merge dessa branch com a master, certo?
Essa é a ideia, essa é a nossa forma de trabalho, tá? Depois a gente vai aprimorar ainda mais essa forma de trabalho, porque a gente vai trabalhar com pull request lá no GitHub, porque a gente vai trabalhar com o GitHub Flow, né? Pode falar. É, assim, outra forma de fazer, ao invés do master, seria usando o Rebase. Ao invés do mesh, aliás, seria usando o Rebase, né? Se você tem uma branch, você terminou lá uma feature, terminou a resolução de dado bug, você pode mesclar esse conteúdo que você desenvolveu na branch master de duas formas, ou fazendo mesh, né? Ou fazendo rebase. E na última aula a gente mostrou a diferença entre os dois, né? No caso do merge, a gente vai ter um novo commit para o merge, né? O merge ele vai fazer a mesclagem do que está na branch com o que está no master, e aí para isso ele vai fazer um merge ali das duas coisas, e esse merge vai fazer um commit novo. Ele é um commit novo juntando as coisas, certo? Já o Rebase, como é que funciona o Rebase, né? Seria outra alternativa de você mesclar as coisas da branch com a master. O Rebase funciona assim, né? Ele, basicamente, ele pega tudo que você fez na tua branch e coloca no topo do history que está no master, certo? Então, as alterações que você fez vão lá para o topo da pilha de alterações feitas por todos os outros desenvolvedores, certo? Basicamente, essa é a ideia do branch. Então, não tem o Rebase, no caso. Então, não tem um merge, né? Não tem merge por quê? Porque você colocou as alterações no topo daquilo que já estava no master. Então, não precisa de merge nenhum, tá? O merge, ele tenta intercalar, né? Respeitando lá os tempos de cada um, os tempos que os commits foram feitos, certo? Ele tenta ali intercalar, colocar cada coisa conforme o tempo que ela surgiu ali, né, os commits foram feitos, certo? Já o Rebase não. O Rebase ele não respeita o tempo. Ele basicamente vai pegar ali as alterações, as mudanças foram feitas em uma dada branch e vai colocar no topo da pilha de logs, de commits ali do master, tá? Deu para entender, pessoal, a ideia? É basicamente assim que a gente falou na última aula, né? Basicamente foi isso que a gente falou na última aula, tá? Aqui sobre os commits, sobre os branches, aqui a gente vai trabalhar bastante com branches, tá? Mas não sobrepõe, né? Põe em cima, ele some aquele... Do merge, ele não some aqueles logs. Não, o merge não some. A gente pode fazer aqui, pessoal. Não some, ele coloca no topo. Só coloca no topo. Só coloca no topo, exatamente. Só coloca no topo. A gente pode fazer aqui, por exemplo, um rebase aqui rapidinho, olha só. Digamos que eu tô aqui, né? Eu vou criar uma nova branch aqui. Vou botar aqui, test rebase. Uma nova branch aqui, certo? E eu posso fazer alterações aqui, certo? Por exemplo, posso pegar esse cara aqui e botar de novo, por exemplo, um novo número aqui, certo? Eu botei um novo número aqui. E aí eu posso ir lá e aqui na nossa área onde a gente faz a gerência aqui do versionamento, né? Adiciono essa alteração aqui, né? Na estagiária, na área de seleção. Faço um commit. Certo? Faço um commit, tá? Então, assim, vocês notem que o test rebase, essa branch aqui, ela dá um commit à frente lá do master, certo? E agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou lá na master. Olha só. Tá? Essa troca aqui, olha só, essa troca aqui entre os branches, eu posso fazer isso também pelo terminal utilizando git checkout, né? Git checkout, ele vai e altera as branches, né? Se eu utilizar, por exemplo, git checkout traço, ele vai voltar para a branch anterior. É igual o cd traço, né? O comando cd traço do shell, esse aqui, olha, por exemplo, ó. Eu vou aqui entrar no diretório, ó. Se eu der o comando cd traço, ele volta para, né, o diretório anterior. Mesma coisa git checkout, tá? Ele volta para a branch que ele estava anteriormente, tá? Se eu der cd traço de novo aqui, ele vai voltar para o download e assim vai, tá? Mesma coisa com o checkout. Mas olha só, tá? Então, a minha branch test rebase aqui, ela tá com commit na frente da master, certo? E eu posso chegar aqui na master
Digamos que aqui eu vou alterar um outro arquivo, não vou alterar o index.js por enquanto não, eu vou alterar outro cara aqui. Eu vou botar aqui, por exemplo, testando o Rebase. Tá? E aí vou lá aqui no gerenciamento do Git aqui, vou adicionar na área de seleção, mudança no... Pessoal, de commit não é assim, né? Mudança e tal, né? Mas é porque a gente está fazendo coisa sem sentido aqui, né? Eu apenas coloquei testando o Rebase, mas o que a gente tende a colocar uma coisa que descreve bem as coisas que a gente fez, certo? Tá? Mudança no readme.md. Tá? Então, assim, a master tem um commit próprio e a minha... aqui a minha... Teste Rebase, essa outra base também tem commit próprio, certo? Aí o que a gente pode fazer? A gente pode juntar essas duas brands. Eu posso carregar as alterações que eu fiz aqui no teste Rebase na master de duas formas. Posso fazer o Rebase, posso utilizar o Merge, né? Vamos lá fazer o Rebase, olha só. O que eu vou fazer aqui? Eu vou acessar aqui a master. Vou acessar aqui a master, certo? Tá? E aí eu posso fazer isso aqui, olha. Ctrl Shift P, Git Rebase branch, né? E ele pede aí qual é a branch que eu quero juntar com a master. E eu posso selecionar aqui esse teste Rebase aqui, que a gente acabou de adicionar, certo? E ele vai fazer isso para mim. Ele vai juntar os dois commits, tá? Ele vai juntar os dois commits e a gente pode ver isso aqui, né? Com git log. Com aquela extensão que eu mostrei para vocês na última aula, certo? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Ele não alterou, não? Git log. Esse aqui foi o último, não foi? Hã? Foram essas duas aqui, né? Ah, tá. Então tá. Então exatamente. Então tá aqui, ó. A alteração que eu fiz na master tá aqui. Né? E aí o que o Rebase faz? Ele pegou, né, o commit que eu tinha feito na branch e colocou em cima do que estava na master, tá? Basicamente essa ideia do Rebase. Mas com o Merge ele faz isso aqui, olha só. O Merge eu tenho aqui o histórico das alterações na branch que permanecem aqui na master, tá vendo? Né? Com o Merge, no caso, esse aqui é o histórico de commits da minha branch, uma branch que eu tinha criado para testar o Merge, certo? E aí, no caso, na hora de juntar a minha branch com a master, ele criou um commit que merge alguma coisa, tá vendo? Ele até criou aqui um labelzinho, aqui um nome de commit, descrevendo que esse commit é o merge, né? Que a gente tinha feito, no caso, é um merge até com pull request, que a gente faz, que eu mostrei na aula passada para vocês. Esse cara aqui foi feito com GitHub, certo? Com pull request, né? E aí, com merge, a gente tinha feito também, mas não está nesse histórico aqui, não. O Merge diretamente, mas isso aqui é o Merge, né? Isso aqui é o Merge, mas no caso a gente usou o GitHub, mas é o Merge no caso. Então isso aqui é o que acontece com o Merge, tá? Você vê que o histórico ali de alterações que aconteceram na branch permanece e depois tem um commit que representa ali, né, a combinação dos dois, das duas branches, tá? Enquanto o Rebase não, o Rebase funciona de uma forma diferente. O Rebase, assim, você utiliza ele quando você quer manter o seu histórico mais limpo, né? Porque não tem esse commit adicional representando esse merge, né? Então, o teu histórico fica mais limpo. Algumas pessoas, algumas equipes gostam de trabalhar fazendo a junção da branch com a master utilizando o Rebase. Outras gostam de utilizar merge, tá? Isso aí varia conforme a equipe, tá? Mas convenhamos realmente, né? Assim que o Rebase, quando você usa o Rebase, a master fica mais, quer dizer, os logs ficam mais limpos, né? O histórico de logs fica um pouquinho melhor para você navegar, mesmo assim você tem perda de informações. Você tem perda de informações, porque o merge aqui, ele vai obedecer o histórico da coisa exata, né? Assim, vai tentar
colocar as coisas na sua devida ordem, né? Uma operação foi feita primeiro, depois outra, e o merge vai tentar combinar isso de forma a obedecer o tempo que as coisas aconteceram. Já o Rebase não. O Rebase ele vai colocar tudo que você fez numa branch no topo da outra com qual você está fazendo o Rebase. Certo? Pessoal, vocês conseguem entender por que é importante você colocar no topo assim? Por que você tem que colocar no topo? Porque assim, se você tiver uma equipe trabalhando nesse software, algumas pessoas elas podem ter essa versão da master já nos seus computadores locais. Assim. Então, por exemplo, até aqui, algumas pessoas podem ter já nos seus computadores locais até esse commit no caso, certo? E aí, se você adiciona um novo commit aqui, por exemplo, no meio, esse histórico de commits não vai mais bater com o histórico de commits dos outros componentes da equipe. Né? Então, assim, você não pode mudar o histórico aqui de alterações como você quiser. Porque senão, na hora em que as pessoas forem fazer o pull do master nos seus computadores locais, vai dar conflito. Né? Porque só consegue fazer o pull se o histórico de logs que está na master ou tiver no GitHub combina com aquilo que eu tenho no meu computador local. Se tiver diferente esse histórico, vai dar problema na hora de fazer o pull. Tá? Beleza, pessoal? Por isso que a gente só faz alterações, só agrega coisas novas na master no topo aqui da master, certo? No topo da master. Tá? Para que todo mundo que tenha até aqui atualizado, depois vai poder fazer um pull e pegar as coisas novas. Mas se eu tentar adicionar coisa aqui no meio, e eu posso fazer isso com o Rebase, tá? O Rebase permite isso. O Rebase me permite eu fazer edição de histórico de logs do meu repositório. Eu vou mostrar isso para vocês aqui, tá? Como fazer isso com o Rebase. Mas eu não posso fazer mudanças aqui no meu log dentro da master. Eu só posso fazer mudanças dentro da branch que eu controlo completamente, que ninguém mais está trabalhando, porque senão vai dar problema na hora de alguém ali tentar fazer o pull, né, atualizar o seu repositório com base no que tem aqui, por exemplo, no repositório remoto, tá? Beleza, pessoal. Então, olha só. Esse foi um resumo, assim, meio corrido, né, do que a gente falou na última aula. Aí vamos ver aqui. Vamos continuar aqui. Espero que a gravação esteja ficando boa dessa vez. Está gravando aqui. Vamos tentar ver aqui o novo conteúdo que a gente tem, né, sobre Git, né? A ideia aqui é a gente tentar se aprofundar mais assim no uso do Git, tá? Para a gente poder desenvolver esse nosso projeto, esse projeto do To-Do, utilizando ali todos os recursos que estão disponíveis ali para a gente poder fazer tudo que a gente quiser, tá? Beleza? Então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Deixa eu... Primeira coisa aqui, pessoal, olha só, eu vou abrir o terminal aqui para estar rodando aqui, né? Digamos, pessoal, assim, que eu tenha feito alguma mudança aqui na minha master, tá? Na minha master que eu queira reverter. Eu vou falar para vocês sobre um comando chamado git revert, que é ali uma opção ali do Git, uma opção mais avançada que serve para você reverter coisas ali que você fez no teu repositório, tá? Aliás, você tem duas formas de reverter coisas, tá? Você tem git revert e tem git reset. Cada um deles tem as suas peculiaridades. Você vai utilizar ele, né? Você vai escolher o comando adequado dependendo da tua situação. Por exemplo, essa situação, se você fez um commit na master e você quer reverter esse commit, a melhor opção é o revert. Eu vou mostrar para vocês por quê, tá? Então, olha só. Digamos que eu estou aqui na master, tá? E eu vou simular aqui, pessoal, sem criar uma branch. Eu não vou gerar tentar fazer de forma simples. Eu vou colocar aqui alguma coisa. Deixa eu pensar aqui. Por exemplo, olha só, eu vou pegar esse cara aqui. Vou botar um A aqui, olha só, tentando acessar aqui, né, uma variável que não existe, certo? Não existe porta aqui, né?
E aí eu vou adicionar esse cara, digamos que assim, a gente tenha feito um commit errado, uma alteração errada, e o conteúdo da master está bugado, né? E isso é horrível, tá, pessoal? Isso a gente tem que evitar ao máximo, né? Geralmente a gente só pode fazer um merge com a master quando a gente tem certeza de que não está bugado, que a gente passou em tudo que é teste lá já implementado e tudo mais, já foi revisado e tudo mais, tá? Mas digamos que você fez ali um commit, na verdade você fez um merge ali com a master e um dos commits bugou ali o código. E você quer reverter isso na master, né? Digamos assim, você quer reverter isso na master. Então, olha só, adicionei as mudanças aqui. E aí eu vou... Ó, pessoal, já de novo, tá? Essas mensagens aqui é porque a gente não está fazendo nada lógico ali, né? A gente nunca vai colocar uma mensagem desse jeito aqui, né, pessoal? É porque eu não estou fazendo nada lógico, eu não sei como chamar esse commit aqui. Eu vou chamar disso aí, tá? Mas geralmente o commit ele representa o que você fez de verdade, né? Como está fazendo uma coisa que não tem sentido, não sei como chamar. Então tá aqui, né? Vai ficar assim. Então, por enquanto, olha só, se eu for acessar aqui o Git log agora, dar um refresh aqui. Olha, eu tava aqui no. Olha, aquela hora eu não tinha alterado aqui na master, hein? Aqui eu tava acessando aqui outra branch, né? Mas está aqui o resultado daquele rebase que a gente tinha feito anteriormente, tá? Eu acho que está aqui, né? Eu não tinha usado update, não, eu tinha usado mudança no read.md daquela hora, tá? Eu estava estranhando, mas está aqui o nosso rebase, tá? Então, pessoal, olha só. Eu fiz essa mudança aqui, né? Eu fiz esse commit aqui, mudança no nome da variável da porta. Nesse momento, a minha master está bugada, né? Tá bugada, aí como é que eu faço para reverter isso, assim? Como é que eu faço para resolver isso? E eu tenho duas opções. Uma opção seria fazer isso aqui, olha só. Eu copio aqui o hash desse commit, né? E aqui essa extensão tem uma opção bem legal para isso. Olha só vir aqui no B9 aqui, você clica aqui, ele já copia o hash para você. E você pode fazer isso aqui, olha, git revert. E aí coloca hash, certo? E ele vai reverter esse cara. Certo? Na hora que ele reverte, ele vai pedir para você informar qual é o nome do commit que vai ser dado, revertendo aquele commit que você quer desfazer. Então, eu vou colocar esse cara aqui mesmo, um padrão, né? Revert, o nome aí do commit. Vou dar Ctrl O, Enter, Ctrl X, ele sai aqui do nano. E agora, meu histórico vai passar a ter esse outro commit aqui, né? Revert, certo? Que basicamente está fazendo esse cara aqui, certo? Se você for agora acessar os arquivos aqui, ó, cliquei aqui e for ver os arquivos, dá um view aqui, você vê que voltou para cá, olha só, o port aqui, olha. Você pode fazer isso também, claro, acessando aqui, né? Ele voltou aqui o port, tá vendo? Tá, o revert é isso. Tá uma desvantagem do revert. Ele vai criar um novo commit, né? Então você vai sujando ali a tua master com coisas que, na verdade, não estão agregando muito, né? Você basicamente teve que desfazer ali. Você vê que teve que criar um commit para desfazer uma coisa que você fez anteriormente e você vai sujando ali tua master, certo? Tá? Pessoal, novamente, assim, geralmente a gente faz na master só coisas que realmente a gente agrega na master só coisas que estão realmente sem bugs, tá? Mas assim, pode acontecer eventualmente, aconteceu algumas vezes lá no nosso projeto do CodeBench lá, pode acontecer eventualmente você colocar a coisa lá na Branch Master bugada e você vai precisar reverter. Uma opção de reverter seria isso, com o revert, tá? Uma outra coisa que você pode fazer também, além do revert, é o reset, tá? Reset é um troço um pouquinho mais sério, tá? Porque ele não vai criar um commit desfazendo. Ele vai apagar o commit. Ele vai apagar o commit. Ele vai desfazer o commit assim da branch, tá? E aí, como ele desfaz, né? Desfazer é um troço que é meio sério, pessoal. Sabe por quê? Porque assim, digamos que você está na master.
você quer desfazer uma coisa que está na master. Se você apagar um dado commit, algumas pessoas já podem ter feito o download daquele commit, o pull daquele commit, né? E elas podem manter esse commit no seu computador local. Quando elas forem fazer o push para master, aquele commit vai junto, certo? Então, assim, né, assim, não adianta, assim, você não pode apagar simplesmente o commit da master. Quando é que você apaga um commit? Quando você está numa branch separada, fazendo o que você quer fazer ali, e você é a única pessoa trabalhando naquela branch. Né? Não tem outra pessoa trabalhando ali. E aí você pode, então, apagar um dado commit ali, você pode fazer o que você quiser naquele histórico de commits. Eu vou mostrar para vocês forma de edição daquele commit além do reset, tá? Mas isso que eu vou mostrar para vocês, a gente nunca faz na master, tá, pessoal? A gente nunca faz na master. Eu vou fazer na master aqui, só para mostrar para vocês o uso do reset, mas a gente não faz na master dentro do projeto, tá? Então, olha só, de novo, vou colocar esse cara aqui, né? Porta aqui, ó. Porta aqui de novo, certo? Eu tô na master, né? Aí vamos lá, vou adicionar esse cara aqui na staging area, essa mudança que eu fiz aqui. Vou botar aqui nova mudança, não vou nem botar uma. Mas aqui eu vou botar qualquer coisa assim que eu vou apagar mesmo esse commit. Então tá aí, ó. E agora a nossa master tá assim, olha só. Tá? E eu tenho opção aqui, olha só. Eu tenho a opção daqui de dar um reset aqui, olha. Eu posso dar um reset aqui no soft e posso dar um reset aqui no hard, tá? São duas formas distintas de dar reset. Vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, o hard, tá? Eu vou copiar esse cara aqui, copiar a hash desse cara que eu quero apagar, ó. Copiei a hash dele, tá? E eu posso vir aqui, dar git reset nesse cara que eu quero apagar, tá? E ele vai apagar para mim. Opa, pessoal. Não, desculpa, pessoal. Nada assim. Eu tenho que dar o reset no anterior, tá? No anterior, nesse cara aqui, tá? Assim, o reset, eu estou resetando o meu projeto para esse cara aqui. Né? Para o commit que eu quero apagar, tá? Ele é diferente do revert, né? O revert eu dou o commit, eu quero alterar. O reset, eu preciso dar o commit que eu quero voltar, assim. Que eu quero voltar, né? A que ele seja o topo ali da minha branch, tá? Então, agora sim, vou dar aqui. E no caso, eu vou usar a opção --hard, porque na opção --hard, ele apaga, tá? Ele apaga o commit. Então, se eu der um refresh aqui agora, ó, você vê que eu tenho esse commit aqui, ó. Se eu der um refresh aqui agora, esse commit vai sumir do meu histórico de logs, porque eu apaguei esse cara justamente porque eu resetei o meu histórico de logs para esse cara aqui, tá? Tá, pessoal? Então o hard, ele apaga assim. Teoricamente, de vez, você pode ainda recuperar esse cara utilizando o git reflog. Depois vamos falar sobre o git reflog. Você pode recuperar esse cara, mas assim, teoricamente, ele é a deleção do commit, tá? E aí, pessoal, eu tenho também o soft, né? O reset soft. Eu vou fazer de novo aquela mudança lá, olha só. Então, o meu port voltou a ser desse jeito, justamente porque eu tinha apagado o commit, transformava esse cara em porta, né? Mas vou devolver o bug aqui, olha. Vou devolver o bug aqui. Um porta aqui, certo? Tá? Um porta aqui. E aí eu vou dar de novo aquele comando lá. Aliás, não, primeiro tem que dar aqui o commit, né? Vou botar qualquer nome aqui de novo, que o reset, ele de qualquer forma vai apagar esse commit aí. Meu histórico, por enquanto, é desse jeito aqui. Ó, com esse cara aqui no topo, certo? Tá? Se eu der o comando git reset soft, o resto do commit continua sendo aquele lá que a gente quer voltar, né? Se eu der o comando git reset soft, ele vai apagar o commit de novo. Ele vai apagar o commit de novo. Olha, ele apagou. Mas as mudanças que eu fiz, elas continuam aqui no diretório de trabalho, olha só. Só que elas não foram nem adicionadas na staging area. É como se essa mudança ela tivesse sido apagada de dentro do Git
mas dentro do diretório de trabalho está aqui. E agora eu posso, por exemplo, né, consertar as coisas, né, manualmente mesmo, e depois dar o git add de novo, um novo commit. Tá? Entenderam a diferença entre o hard e o soft? O hard ele apaga o commit, assim, ele desfaz completamente as alterações. O soft ele apaga o commit, mas as mudanças que você fez nos commits que você apagou, elas viram mudanças aqui no diretório de trabalho que você agora pode, por exemplo, dar o git add, git commit e tudo mais. Tá? Em git reset, pessoal, você pode pagar vários commits, tá? Aqui eu paguei só um, mas o fato é assim, aqui eu, por exemplo, estou resetando para esse cara aqui, né? Aliás, resetando para esse cara aqui. Mas eu posso, por exemplo, resetar para um cara lá no final aqui, olha, aqui embaixo aqui, por exemplo, adição do front-end. Se eu fizer isso, todos esses caras aqui vão ser apagados. Se eu der o git reset soft, todas as mudanças vão ser, os commits vão ser apagados, mas as mudanças vão ficar ali no meu diretório de trabalho. Eu posso agora sim dar o git add de novo e um novo commit. Eu não vou perder as mudanças, mas se eu der o git reset hard, aí as mudanças vão ser, né, definitivamente apagadas, tá? Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Não? Então tá. Pessoal, outras coisas que eu fiquei de falar também aqui hoje, que eu quero até falar antes, que é esse. Aqui no commit, aqui no Git, aliás, eu tenho um comando chamado git blame. Blame quer dizer culpa, né? Culpado. Que diz quem é que fez a última alteração em cada linha do meu arquivo ali, tá? Então, vocês estão vendo isso aqui, olha só. Aqui eu tenho instalado uma extensão chamada GitLens. Falei um pouquinho dela na última aula, né? GitLens. E ela faz isso. Na GitLens ela tem vários recursos aqui para o Visual Studio, tá? Mas uma das coisas que ele faz, ele coloca aqui do lado aqui qual é a pessoa que fez a última alteração, né? E qual é o commit, né? E há quanto tempo foi feita essa alteração também, tá? Se eu fizer isso aqui, olha só, git blame. O comando git blame, ele faz isso, olha só, para cada linha, ele vai indicar assim, qual é o commit, e que é aquela linha que foi alterada pela última vez, quem é que foi a pessoa, quando é que isso foi feito, tá? Isso aqui é super legal, assim, quando você está trabalhando na equipe, você ficar vendo, eu uso o tempo todo, né? Você ficar vendo, assim, a última pessoa que fez aquela mudança ali, e aí, se, por exemplo, essa pessoa ela adicionou um bug ali no teu sistema, você consegue ver, né, quem que fez o bug, você pode pedir para ela reverter o bug, né? Então, esse histórico, assim, de mudanças, quem fez a mudança, quando é que a mudança foi feita, ela é super interessante para trabalho em equipe. E aí quem faz isso é o git blame, tá? Git blame, você passa o git blame, o nome do arquivo, e ele vai passar ali, né, as informações sobre quem é que fez cada coisa, quer dizer, quem que mudou pela última vez cada linha, né, desse arquivo, tá? Pessoal, a partir de quinta-feira, eu vou começar a falar mais do Express, tá? Sim, eu vou pegar os slides que eu tenho do Express, mas dessa vez falando de APIs mesmo, né? Falar mais de APIs, desenvolvimento de APIs REST, no caso, com as várias rotas, os endpoints. A gente vai falar bastante sobre isso aí a partir de quinta-feira, tá? Para a gente desenvolver essa aplicaçãozinha aí. Essa aplicação eu estou pensando em usar só uma tabela de banco de dados mesmo, uma tabela to-do. E aí as rotas vão ser basicamente um CRUD em cima dessa tabela, vai ser uma coisa, né, bem simples. Não estou pensando em colocar usuário, nem login, nem nada assim não. Uma coisa bem simples para que a pessoa que estiver usando essa aplicação no seu computador, ela tenha ali as tarefas dela, né? Não precisa logar nem nada, então vai ser uma coisa bem simples, tá? Mas esse conteúdo do Express vai ser importante para vocês desenvolverem a aplicação, tá? Vai ser bem importante para vocês, então, assim, a partir da próxima aula, quinta-feira, eu vou falar sobre isso, tá? Mas eu vou começar aqui, pessoal, fazendo aqui, para a gente continuar o nosso assunto de Git, né? Eu vou falar de várias outras coisas aqui ainda, por exemplo, eu vou falar de resolução de conflitos, falar sobre Git amend,
fala de outras coisas, o Git Reflog também. Mas eu vou começar aqui, olha só. Já para a gente iniciar nesse tema, eu vou criar aqui um arquivo, um diretório chamado routes. Para a gente criar um arquivo de rota separado para a nossa aplicação. E eu vou falar sobre isso mais provavelmente na aula de quinta-feira, tá? O fato é assim, olha só. Aí já vou adiantando aqui, é bom que eu gosto sempre de retomar um tema que eu já falei, eu falar às vezes várias assim, uma dada coisa, repetir ela várias vezes em várias aulas para a gente, né, fixar o conteúdo, né? Mas uma coisa é assim, aqui eu estou criando as rotas da minha aplicação no arquivo index.js, né? Isso é super ruim, né? Assim, às vezes a minha aplicação é muito grande, tem vários endpoints, várias rotas, e a gente não coloca as rotas aqui nesse arquivo principal da aplicação, certo? Aqui nesse cara, a gente, né, faz mais as configurações básicas, carrega ali o ponto .env da vida, carrega o arquivo de rotas, né, inicializa a aplicação aqui numa dada porta, mas as rotas a gente costuma colocar em outro canto. E aí eu vou criar esse arquivo aqui, eu vou usar esse arquivo aqui para definir essas rotas, tá? E aí para fazer isso, eu vou falar de novo, né? Dar um import aqui no Express, for Express, const router é igual a express.router. Quem pagou o PW comigo, né? Conhece bem esses caras aqui, né? Isso aqui tudo já fiz em PW, tá? Essa parte aqui, né? Porque em PW eu não ensino APIs, né? Eu ensino mais a MVC, mas as rotas fazem parte de qualquer aplicação MVC também, tá? Aqui eu vou pegar esse cara, olha só, dar um Ctrl X aqui, né? Aqui nessa rota aqui, olha, aqui, da rota barra da minha aplicação. Vou dar um Ctrl X nesse cara, vou copiar para cá. Mas aqui, ao invés de app, eu vou criar router. Vou botar router aqui. E aí vou exportar esse cara. Certo? Estou exportando esse cara aqui. E aí, basicamente, as minhas rotas vão ser definidas nesse arquivo, tá? Isso aqui ainda não é a disposição final, assim, de organização da nossa aplicação, porque depois a gente vai pegar essas funções aqui também e separar em outros arquivos, que são os controladores, né? Cada controlador com um conjunto de actions, a gente vai fazer isso depois, mas por enquanto eu vou deixar dessa forma aqui, antes da nossa aula lá de Express. Mas o fato é, o Express ele tem aqui, né, uma função chamada router aqui, que ela justamente você definir as rotas da tua aplicação, certo? As rotas da tua aplicação, e você define as rotas dessa forma aqui, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho aqui, né, uma rota get no barra da aplicação. Quando alguém acessar o barra da aplicação, vai retornar ali para esse usuário, né, esse send aí, essa mensagem hello world 4 aí, tá bom? E aí, feito isso, uma vez que eu criei esse routes.js aqui, eu venho aqui, olha, e vou importar esse cara, né? Import routes from routes, certo? Importei esse cara. E aqui eu vou dar app.use router. Routes, desculpa. Tá dando aí. Tá bom, pessoal? Então, assim, esse route aqui, ele é um middleware. Vamos falar sobre middleware na quinta-feira, certo? Ele é um middleware que foi criado naquele arquivo routes.js. E agora eu posso importar ele, pedir aqui para a minha aplicação utilizar essas rotas, fazendo esse app.use. Eu vou falar sobre app.use na aula de quinta-feira. Tá vendo? Na quinta-feira que vai ser uma aula importante aqui para a disciplina, tá? Beleza, pessoal? Então, olha só. Fiz essas mudanças aqui. E aí, vamos lá. Vamos adicionar esses caras aqui na minha área de trabalho aqui. Na minha estagiária, aliás, né? Vou botar lá. Criação de um arquivo separado para as rotas. Pronto, já coloquei esse cara na master aqui, tá, pessoal? Hoje, para simplificar, eu vou trabalhar direto na master, tá? Mas vocês aí
vão fazer isso utilizando lá as brands, certo? Tá aí, tá comitado. E aí, digamos, pessoal, olha só. Eu vou aqui no meu history aqui, dar um refresh aqui. E aí vocês veem o seguinte, olha só, eu não escrevi criação, eu escrevi criacal aí, tá vendo? Eu não coloquei nem o tio, nem o C cedilha, tá vendo? E eu quero, assim, tem um acerto na minha equipe, digamos, que eu quero colocar os commits com um bom português. E aí, no caso, eu posso dar esse comando aqui, olha, git commit traço amend, no caso. Esse amend aí, ele vai permitir eu editar o último commit, olha só. Tá vendo aqui, ó? Ele vai permitir eu editar o último commit. Então, eu alterei aqui, dei Ctrl O, Ctrl X. Isso aqui é o não, né? Mas alguns de vocês podem utilizar o VI, né? Isso é configurado no Git, né? Naquele arquivo de configuração do Git, que fica no raiz ali do teu home, certo? E se eu der aqui agora um refresh, olha só, tá lá o C cedilha e o ativo, tá vendo? Tá? Então, o amend, ele serve para isso, assim. Se você quiser fazer alguma alteração, e por alteração pode ser, por exemplo, mudança até dentro de arquivos, tá? Mas também mudança no nome dos arquivos, você pode utilizar git commit amend, então aí você vai poder editar o último commit da forma como você quiser. Esse troço aqui é muito útil, pessoal. Você usa isso aqui o tempo todo, tá? Git amend aqui, ele é super útil aqui pra gente, tá? Então, olha só, eu vou aqui de novo, ó. Vou aqui nas rotas aqui. Aí, digamos o seguinte, pessoal, eu quero tirar esse 4 aqui, que eu quero deixar só reload aqui. Não quero, vou tirar aquele 4. E agora eu tenho aqui, né, eu tenho alguma alteração aqui no meu diretório de trabalho, mas eu posso, de novo, pessoal, dar aqui o git add aqui, olha, git add. Adicionei esse cara na minha área de seleção, posso fazer isso aqui também, utilizando aqui o Visual Studio, né? Mas aí, de novo, olha só, eu não quero criar um novo commit, porque na verdade isso aqui foi um erro que eu fiz, que eu cometi. Isso aqui devia fazer parte do commit anterior. Então, eu posso dar lá o commit amend de novo. Ele vai pedir aqui, vai perguntar, vem cá, você quer mudar esse nome do commit? Não quero, então vou dar Ctrl O, Ctrl X. E aí, pronto, esse cara aqui, essa mudança que eu fiz foi agregada no commit anterior. Tá vendo como esse troço é útil? Esse troço é muito útil, esse amend aí, tá? Beleza, pessoal? Dúvidas sobre o amend? Aí, olha só. Digamos, pensar aqui. Digamos que eu não queira enviar uma string, porque olha só, eu dou aqui, se eu ir da npm start agora, tá dando pau aqui. Opa. Foi daquele reset soft que eu dei, né, que depois foi para minha área de trabalho, eu não desfiz desse cara, né? Vou voltar aqui na mão mesmo, tá? Isso aí foi o nosso reset soft, não o hard que a gente deu por último. Deixa eu acessar aqui localhost 2.8888, né? Então tá funcionando aqui. Mas digamos que eu não queira enviar uma string, eu quero enviar um JSON. Né? Eu quero enviar um JSON lá para o cliente, tá? Porque é uma API, né? Então, assim, com API geralmente a gente faz isso, a gente envia um JSON e não uma mensagem assim, certo? Então, o JSON aí foi enviar, troquei, né, assim, o texto por um JSON. E vamos lá, pessoal, vou adicionar esse cara aqui, essa mudança que eu fiz, aqui como um commit, né? Vamos lá. Troca de txt para JSON. É muito difícil colocar o nome para esses troços, cara, porque não tem muito propósito de mudança que a gente está fazendo aqui, mas vamos lá. No arquivo de rotas. Beleza. Opa, não tinha adicionado as mudanças aqui, né? Agora sim. Então tá. Se eu for agora no Git History e dar um refresh, você vê
assim, né? Que eu tenho aqui, olha, esses dois commits. Eu tenho essa troca do TXT e tem a criação de um arquivo separado de rotas. Mas, se você notem que esse commit que troca de TXT para JSON, ele, na verdade, foi mais um acerto, assim, eu quis fazer, corrigir uma coisa lá que está lá no arquivo de rotas, né? Porque o ideal era que eu tivesse feito isso aqui, olha, já colocado um JSON aqui logo direto, né? E esse cara aqui, ele tem um commit a mais ali só para refazer, desfazer ali, fazer de novo, né? Ajeitar o commit anterior. E aí, o que a gente pode fazer, pessoal? Uma alternativa que a gente tem é mesclar os dois commits. Mesclar os dois commits. E eu falei para vocês na última aula que o Rebase, ele serve não só para você fazer uma espécie de merge de uma branch com a master, né? Você pode reescrever o histórico utilizando, né, o Rebase, tá? E isso que eu vou fazer isso aqui, olha só. Eu vou dar o comando git rebase -i. Esse i é de iterativo. Aliás, eu vou aqui, ó, peraí. Git rebase -i e eu vou colocar aqui head. Se eu colocar aqui, desculpa pessoal, se eu colocar aqui eu tenho que colocar um hash de um commit, né? Para que eu faça um rebase a partir desse commit, certo? Mas se eu colocar, por exemplo, rebase till2, ele vai pegar o terceiro commit e vai fazer o rebase nos dois commits que estão acima desse terceiro, tá? Só lembrando aqui, pessoal, esse cara aqui, head, ele é uma referência ao último commit. Head till 1 é uma referência ao penúltimo commit. Head till 2 é uma referência ao ao antepenúltimo commit. E por aí vai, tá? Então a gente tem esses atalhos, certo? Mas vou fazer lá, vou fazer aqui, olha. Eu vou pegar aqui todos os commits acima desse cara aqui. Né? E aí, no caso, eu tenho dois commits, certo? E olha só, pessoal, aqui eu fiz um rebase interativo, né? É um rebase interativo. E aqui ele está colocando para mim, olha só, os dois commits que estão acima daquele que eu passei comparando. Né? Os dois commits aqui. E eu posso fazer coisas com esses dois commits aqui. Eu posso, por exemplo, deletar um commit, né? Assim, ver que fazendo isso eu estou mudando o histórico, meu histórico de logs, meu histórico de commits, né? Eu posso deletar, eu posso renomear, eu posso fazer edições, posso fazer várias coisas aqui, né? Em cada um desses commits aqui, né? Se eu pegar pick aqui, pick quer dizer escolhendo, assim, vai pegar um dado commit, ele vai usar ele sem nenhuma mudança, né? Sem nenhuma mudança, né? Mas se eu botar, por exemplo, o reload aqui, eu vou poder mudar aqui, eu vou poder mudar o nome do commit, né? Assim, o nome dele, né? O texto dele. E se eu utilizar o squash aqui, ó, que é essa opção aqui, ó, squash, o squash ele vai permitir eu mesclar commits. Se eu botar o squash aqui, ele vai me permitir juntar esse commit aqui com o anterior. Certo? O squash aqui ele vai juntar esse commit aqui com o anterior. Tá, pessoal? Eu vou mostrar só o exemplo do squash aqui, mas o fato é que tem várias opções. E o Git ele é muito bacana, porque cada comando que você dá, ele te dá uma série de ajuda ali, né? Ele te coloca um texto ali te orientando o que você pode fazer. Ele, né, faz isso o tempo todo, né? E é sempre legal ler essas dicas, pessoal, que a gente aprende muito lendo essas dicas aqui, tá? Então, é só, o squash vai fazer isso. Ele vai pegar o commit. Esse commit aqui foi o último que eu dei, né? E ele vai juntar esse commit com o anterior. Isso é o squash. Então, eu vou dar Ctrl O aqui. Vou dar Ctrl X. E aí, olha só, ele juntou aqui para mim, olha só. Juntou aqui as duas mensagens dos dois commits, tá vendo? Tá, as mensagens dos dois commits aqui. E eu posso aqui apagar aqui, ó. Como é que apaga a linha mesmo aqui no Nano, hein? O Vinha é DD, mas no Nano eu não sei. Pra mim era Ctrl K, não era Ctrl K que apagava?
É Ctrl K, né? Por que não tá deixando eu apagar? Hã? Não, mas ele pegava assim mesmo. Não, não, esse é o VI. Esse é o VI. Tá, pessoal, vamos lá na munheca mesmo, então. Olha só, eu vou deixar só essa mensagem aqui, olha só. Criação de um arquivo separado de rotas. Porque o outro commit foi só um ajuste que eu fiz naquele commit anterior, né? Que eu não tinha usado JSON, tinha usado TXT. Então eu vou colocar só essa mensagem aqui de cima e vou apagar o resto, tá? Ctrl O, Ctrl X. E agora, se eu for ver meu histórico, dá um refresh aqui, né? Aquele commit lá foi apagado, tá vendo? E se eu for ver aqui, por exemplo, agora o arquivo de rota, tá aqui o JSON, tá vendo? O JSON tá aí, tá? Tá? Então, serve para isso, né? Para eu mesclar dois commits. Mas vocês conseguem me dizer, pessoal, quando é que eu não posso usar esse cara? Quando é que eu não posso usar esse cara aí? Mesclar dois commits assim. Eu não posso fazer isso na master de jeito nenhum se eu estiver trabalhando com outras pessoas, né? Porque assim, se eu fizer isso na master, eu vou estar mudando o histórico. Outras pessoas podem ter baixado a master com aqueles dois commits lá que você está juntando. E aí o histórico de um não vai bater com o histórico do outro. E aí você combinar isso depois. Oi? Como é que é? Eu não ouvi direito. Exatamente. Lembrando que assim, a disciplina de gerência de configuração é evitar o caos, né? É evitar o caos. É por isso que a gente está conversando aqui. Essa é a ideia da disciplina, evitar o caos durante mudanças, né? E o caos é quando você altera o log da master, você está, né, assim, todo mundo que tiver aquela master no seu computador vai ter algum problema, tá? Esse pessoal não vai poder depois fazer um pull, tá? Você pode sempre fazer assim um pull com force, né? Um push com force, aliás, para tentar mudar assim as coisas na master, mas assim o fato é a gente tem que evitar esse tipo de recurso para a gente poder assim, tem que trabalhar da forma como da forma que o Git está, né? Assim, o force você já está forçando ali a mudanças e esse force ele também vai prejudicar aquelas pessoas que estão com o histórico original nas suas máquinas, certo? Depois eu falo sobre force aqui, tá bom? Beleza, pessoal. Então tá aqui o nosso Squash. É um recurso que é comum de ser utilizado, tá? Quando você faz ali um pull request lá no GitHub, ele pergunta se você quer fazer os quests daqueles commits que você está juntando na master, né? Você pode fazer isso, né? Digamos assim, a tua branch tem vários commits ali, né? Tem vários commits. E aí, ao invés de você juntar todos os commits da master, você pode juntar todos os commits em um commit só, que é o nome da branch, alguma informação ali geral da branch do que você fez, né? Geralmente no GitHub você pode colocar uma descrição maior sobre o que vai ser feito dentro de uma branch, certo? E aí, quando você faz o merge ou o rebase, vai só aquele commit único, contendo só todos os commits que você fez dentro da branch, certo? E aí você vai, assim, a cada merge ou rebase que você faz na master, vai representar só um commit. Você vê que fica bem interessante, assim, ter o histórico de logs, né? Contando só as informações mais importantes ali na master. Claro que dentro de uma branch, você tem que ter os logs ali detalhados, né? Detalhados ali para você poder trabalhar com ele, fazer as mudanças que você quiser, né? E aí poder reverter coisas que você quiser. Agora, na master, ela pode conter uma história mais geral, em vez de histórias no detalhe, porque, assim, se ela tiver cada commit, mudei o nome do arquivo tal, mudei a string tal. Isso não tem tanta importância dentro da master, certo? Tem importância dentro da tua branch, certo? Tá bom, pessoal? Deixa
eu pensar aqui mais. Uma coisa que eu tinha pensado em falar hoje também é resolução de conflito. Vamos lá falar de resolução de conflito aqui. Assim, digamos que eu tenho duas pessoas trabalhando aqui na minha master, certo? Quer dizer, no meu sistema. Duas pessoas trabalhando no sistema, não na master, no sistema. E aí, uma data pessoa ela faz um pull request e outra pessoa também faz um pull request lá, mas esses dois pull requests eles têm conflitos, eles mexeram nos mesmos arquivos ali. E aí, como é que a gente faz assim para resolver isso, né, pessoal? Isso é uma coisa que acontece também muito frequentemente quando tem duas pessoas aí trabalhando nos mesmos arquivos, tá? Esses conflitos são, né, eles ocorrem mesmo, tá? E aí, como é que a gente faz para resolver isso? Eu vou simular essa ocorrência de conflito usando aqui a branch master, tá? Não vou criar aqui um novo branch, só para simplificar aqui a explicação de como é que seria a resolução de conflitos, tá? O que eu vou fazer aqui, pessoal? Deixa eu ver meu histórico aqui. Meu histórico tá assim, né? Esse aqui é o meu último commit, né? Eu vou fazer aqui, eu vou olha só, eu vou pegar esse cara aqui, que é o meu endereço lá no GitHub. Certo? Meu endereço lá no GitHub. E aí, eu vou dar aqui, deixa eu ver onde que eu tô mesmo aqui. Eu tô no dev, né? CD. Vou colar aqui meu repositório de novo, mas com outro diretório chamado to-do 2, né? Aqui eu estou no diretório to-do e aqui eu estou agora no to-do 2. Eu vou iniciar aqui meu Visual Studio, no outro diretório, né? Digamos assim, olha só. Aqui é um usuário desenvolvedor da minha aplicação, aqui é um outro desenvolvedor trabalhando, cada um trabalhando ali de forma paralela dentro do mesmo ambiente, certo? Aí que eu vou fazer, pessoal, olha só. Aliás, olha só, primeiro eu tenho que fazer eu vou, na verdade, fazer o push aqui primeiro, né? Vou sincronizar aqui o que está no local com o GitHub. E aqui eu vou fazer o pull, olha só. Vou sincronizar aqui para a gente ter os últimos commits que a gente deu nessa aula, certo? Então, se eu for acessar aqui agora o meu histórico, git log. Aqui, olha só, eu tenho o meu último commit, né? Então, os dois estão sincronizados, certo? Os dois estão sincronizados aqui. Se eu der um refresh aqui, ele vai falar para mim que esse cara aqui também está na master, olha só, na origem master, certo? Porque a gente acabou de fazer o push, né? E aí, pessoal, olha só o que eu vou fazer. Olha, eu vou abrir o arquivo de rotas aqui, nesse primeiro usuário, e vou adicionar aqui, olha só, vou adicionar aqui um push para simular a criação, né? Criação de um to-do. Certo? Um push. Eu vou falar sobre esses métodos aí, né? O delete, push, o patch. Né? A gente tem vários métodos aí que a gente utiliza, né? São os verbos ali do API REST. A gente vai falar sobre isso aí depois. E aí que eu vou fazer, olha só. Tá a criação aqui. Claro, né, pessoal, assim, o que você vai fazer aqui não vai ser imprimir uma mensagem, né? Que eu estou simulando uma mensagem, uma tarefa aqui, no caso aqui nesse push. O que a gente vai fazer é pegar os dados do to-do que o cara quer adicionar e aí fazer a adição dele no banco, né? A gente vai mostrar sobre isso aí depois. Mas, por enquanto, vou só imprimir uma mensagem do usuário, ó. Vamos adicionar aqui um to-do, certo? E aí... E aí eu vou adicionar esse cara aqui na estagiária, né? E vou criar um commit. Beleza, pessoal? Então, assim, meu histórico agora, ó. Meu histórico agora tem um commit a mais aqui, em relação ao outro, certo?
Aí que eu vou fazer, olha só. Eu vou pegar esse cara aqui, dar um Ctrl C, e vou aqui no meu arquivo de rotas aqui, ó, e adicionar agora um delete. Que vai ser para apagar. Certo? Vê que já tem um conflito aí, né? Já não tá legal, né? Tem um conflito aí, vamos lá criar o commit desse cara. Adicionar na área de seleção, deleção, de um commit. Opa, de um commit não, pessoal, desculpa, de um to-do. E agora, se eu der um refresh aqui, né? Ele vai dizer que tem esse commit a mais aí, certo? Então, assim, aqui eu tenho criação de um to-do, aqui eu tenho deleção, né? Cada um deles mexe no mesmo arquivo, são 2 usuários diferentes. Como é que a gente vai fazer isso aí, pessoal? Olha só. Eu aqui, ó, eu vou aqui nesse cara aqui, salvar esse cara lá no GitHub. Salvei, ó, criação de um to-do, certo? Salvei esse cara lá. E aí, o que vai acontecer com esse cara aqui, hein? Eu não posso subir isso aqui lá no master do GitHub, porque lá já tem um commit a mais, né, antes do meu, né? Eu primeiro vou ter que fazer o pull aqui. Eu vou fazer isso, tá, pessoal? Não vou fazer um pull request lá para o GitHub, não. Eu vou, na verdade, fazer um merge com a master, né, aqui do meu repositório local, tá? Para a gente resolver o conflito aqui dentro, né? E também dá para resolver o conflito lá no GitHub. Isso a gente pode ver depois, tá? Primeiro eu vou resolver aqui, usando aqui Visual Studio, certo? Mas olha só o que eu vou fazer aqui. Vou dar o comando aqui, ó, git pull origin master. Tá vendo que ele tá dizendo para mim aí, olha só, aqui, as 2 branches divergem, né? E é necessário especificar como reconciliar as duas, que as duas estão divergindo. Né? E como é que a gente vai fazer isso, pessoal? Como é que a gente vai fazer aqui para arrumar as coisas, né? O que eu quero aqui no caso, eu não posso desperdiçar aquilo que o usuário fez, esse usuário aqui, mas também quero manter aquilo que eu fiz aqui na minha máquina local, certo? Mas o fato é, aqui está divergindo porque o mesmo arquivo foi editado ali, né, pelas 2 pessoas, né? E aí o que a gente pode fazer assim, eu posso configurar aqui, pessoal, para toda vez que eu der um pull, eu já fizer um rebase ou um merge também, né? Eu posso configurar meu Git para fazer isso. E claro, né, esse acerto tem que ser acertado com a equipe lá, né, com o desenvolvimento, né? Eu também posso, que é a forma padrão, de não deixar. Assim, eu não posso deixar as coisas assim, fazer assim, né, eu não posso dar um merge nem um rebase se tiver conflito, tá? Mas o que eu vou fazer aqui então, assim, eu não vou configurar nada por padrão aqui, o que eu vou fazer é dar um git pull traço rebase. Dá esse comando aqui. Porque é isso aí que ele vai fazer, né? Ele vai pegar aquele commit, né? Ele vai pegar a master do jeito que ela está lá no GitHub, vai trazer aqui para o meu computador local e vai colocar esse commit que eu quero dar aqui agora no topo desses logs, né? Desse histórico de commits. Então, o que eu fiz aqui agora vai ficar no histórico de commits, certo? Mesmo assim, pessoal, ainda vou ter que resolver o conflito, porque eu tenho conflito entre, né, os mesmos arquivos, certo? Mas vamos lá, vou dar aqui put git pull rebase. E aí, olha só, ele está falando, olha só, que ele fez aqui um auto merge, né? Desse arquivo aqui, do routes aqui, ele fez um auto merge. Mesmo assim, vão ter conflitos que eu vou precisar resolver na mão, né? Olha só, preciso resolver conflitos na mão aqui, certo? E se eu for agora aqui no routes.js, olha como é que está meu arquivo, olha só. Meu arquivo ele tem as 2 mudanças, olha só. A mudança que esse usuário aqui, esse programador que fez, e a mudança que eu fiz aqui, né? Tem as 2 mudanças, tá? Então, recapitulando, pessoal, eu fiz um pull, né, do que estava nesse cara, o que esse cara aqui tinha, né?
assim, esse cara que tinha feito um push lá para o GitHub, contendo essas alterações do routes.js aqui, né? E aí na hora que eu fiz um pull aqui, ele não deixou fazer porque eu também tinha feito alterações nesse mesmo arquivo, tá? E é uma opção que a gente tem, ao invés de dar o git pull, eu dar o git pull --rebase, porque aí no caso ele vai pegar o commit que eu fiz aqui localmente e vai colocar no topo da pilha de commits que está vindo lá do GitHub. Mas para isso eu vou precisar resolver esse conflito aí, primeiro, tá? E aí eu posso aqui, olha só, aqui o Visual Studio ele é ótimo aqui para fazer correção, né, pessoal? Ele deixa aqui, por exemplo, aceitar as duas, a mudança corrente, que é o que está vindo ali tá vindo ali do a corrente é que está vindo, né? Foi a que eu fiz, aliás, né? A corrente é que eu fiz. Eu posso aceitar a mudança que o outro fez. Eu posso aceitar as duas mudanças, tá vendo? Que é o que eu quero, olha só. Eu quero aceitar as duas mudanças. Então, accept both changes. E tá aí, olha só o arquivo. Ele agora está com as duas mudanças que foram feitas, né, pelos dois usuários, tá? Mas ele pagou coisa demais aqui, não pagou, não? É porque essa linha aqui, esse médio não vai ficar perfeito não, pessoal, porque essa linha aqui, olha, essa linha aqui ela é igual nos dois, tá vendo? Então não veio dos dois, né? Só tem um, porque ele assumiu que esse cara aqui já estava já. Aqui o Visual Studio, né? Então assim, eu vou adicionar as duas mudanças, mas aqui nesse cara eu vou precisar adicionar essa linha aqui de novo, tá? Vai ficar certinho. E tá aí, pessoal. Agora eu vou precisar fazer o quê? Eu vou precisar dar um git add, né? E aí, já tem aqui, olha só, já está aqui disponível para mim esse commit aqui, né, que eu já tinha dado anteriormente, mas agora, esse cara aqui, esse commit que eu estou dando, ele não é só uma deleção, ele também é a inclusão lá de um novo, a criação de um novo to-do, né? Eu vou colocar aqui também, pessoal, a adição, para ficar desse jeito aqui, porque o fato é, esse commit tem os dois. Se bem que talvez porque o commit anterior já tinha isso, né? Lá no GitHub já tem esse cara aqui, né? Então vamos deixar só a deleção mesmo. Vamos deixar só a deleção mesmo, tá aqui. Aí vamos subir que essa mudança aqui foi feita no commit anterior. De fato foi, né? A gente trouxe lá do GitHub. E esse cara aqui é a mudança que a gente está fazendo aqui nesse commit aqui, certo? Então tá aí. E agora sim eu posso fazer o push ali, né, para o GitHub. E a partir desse momento, se a gente for acessar ali nosso GitHub, o nosso arquivo de rotas vai ter os dois caras, certo? Né? Deu para entender, pessoal, mais ou menos a ideia? E olha só, isso aqui a gente só pega na prática, viu? Assim, vendo o professor aqui fazendo, aqui não vai adiantar muito, não. Tem que fazer na prática mesmo, é por isso que eu já até atualizei lá. Eu já até atualizei aquele documento lá que eu coloquei para vocês lá no Classroom, assim, com novos exercícios para vocês fazerem, né? Usando essas coisas que a gente viu aqui nessa aula, tá? Última coisa que eu quero falar para vocês hoje aqui, pessoal, antes eu vou dar um espaçozinho para vocês verem esse exercício aí também, esse exercício que eu deixei lá no Classroom, é o Git Reflog. O Git Reflog, ele é um cara assim mais avançado, tá? Olha só, digamos, Git Reflog, no caso, olha só, deixa eu logo mostrar para vocês ele aqui.
O Git Reflog, ele mantém, assim, uma referência para cada commit feito no teu histórico de commits. Ele não é o histórico de commits, tá? Ele é uma referência para cada alteração feita. Ele agrega muito mais coisas do que o Git Log, tá? Ele agrega mais coisas aqui. Por exemplo, se você, por exemplo... Eu vou mostrar para você daqui a pouco coisas que ele agrega mais aqui. Mas o fato é, ele não é o teu histórico de commits. Ele é uma referência a cada item do histórico. Tá? Então, olha só, eu falei para vocês do Git Reset, certo? Do Git Reset Hard, certo? E eu falei para vocês que se eu pegar aqui, por exemplo, olha, eu vou desfazer tudo que eu fiz na aula de hoje, ó. Eu posso vir aqui e dar um Git Reset Hard nesse cara, ó. Ele dá esse alerta aqui, eu vou dar o OK. Vou dar o OK aqui, tá? Se eu der um refresh aqui, olha, eu desfiz tudo que eu fiz nessa aula. Já era, já apagou. Essa é a ideia do Git Reset Hard, assim, você perde, né? Mas o Git Reflog, como eu falei para vocês, ele não mostra só, assim, ele não é exatamente os logs dos commits, tá? É uma referência a cada log, a cada commit que, né, existiu aí no log, tá? Então, assim, aqui, olha só, aqui eu tenho um hash específico para esse reset que eu acabei de dar. Tá vendo? Ele vai aparecer aqui no reflog. No reflog ele vai aparecer esse cara, né? Ele vai representar um commit ali que eu acabei dando ali no meu repositório. No histórico de commits, se eu fizer assim, git log, não tem esses caras todos. Olha só, os outros caras que eu fiz durante a aula foram apagados com o reset hard. Mas com o git reflog, ele mostra tudinho. Então aqui, olha só, o último commit que eu dei nessa aula, olha só, criação de um to-do. Esse aqui foi o último mesmo? Ah, não, nada de outro eu tinha feito. Outro eu tinha feito aqui, né? Enfim. Outro eu tinha feito aqui o delete, né? Mas olha só, tá aqui, né? Então eu tenho o histórico de todos os commits, inclusive aqueles que eu apaguei com o git reset hard, né? Então eu posso pegar esse cara aqui, ó. Dar um Ctrl C aqui nesse cara. Copy. E posso dar um git reset hard nesse cara. E aí eu recupero todo o meu histórico de novo. Ó, tá? Então o git reset ele não é o fim da linha, tá? Você ainda pode recuperar coisas ali, né, que você fez com o git reset hard, tá? Esse é o git reflog, tá bom? Então, pessoal, estamos vendo coisas mais avançadas do Git mesmo, né? Pra gente, assim, ter a garantia de que a gente não vai perder nada, né? Porque o Git reset, ele, assim, teoricamente apagou, né? Isso que conta pra gente, né? Assim que a gente aprende. Mas depois a gente avançando mais, a gente consegue recuperar até coisas que a gente apagou com o Git reset hard, tá? Reflog. Reflog, né? Referências do log, tá? Reflog é isso. O reflog ele guarda de uma branch específica ou é todas as atividades? Todas as branches. Ele guarda de todas as branches, tá? Pessoal, então deixei lá no Cresum alguns exercícios para fazer as coisas dessa aula aqui, certo? Assim, para vocês praticarem. Façam lá, tem sempre assim o aluno A, o aluno B. Eu já coloquei assim coisas exercícios da semana passada também, né? De criação de branch, de commits, tudo mais, tudo utilizando o VS Code. E aí agora tem essas coisas dessa aula também, mas não tem nada do reflog. Eu pedi mais as coisas lá, por exemplo, de recuperação de conflitos e outras partes também da aula de hoje, tá? Tá bom, pessoal? E aí, na próxima aula, vamos falar sobre Express. E aí, sejam presentes na próxima aula, que ela vai ser bem importante, tá? Para vocês fazerem aqui a parte do back-end, tá? Da aplicação, certo? Vocês podem começar aqui a fazer o exercício. Quero que vocês lessem lá o exercício. Vou deixar aqui, esperar uns 10 minutos para vocês lerem. Se vocês tiverem alguma dúvida, só tirar comigo aqui, tá?
Ademor, Alexandre, Ana Carolina, Brendo, Davi, Elton, Eriton, desculpa. Elton, Francisco, falei com o Francisco, Henrique, Igor, Ingra, Jackson, Jairo, João Guilherme de Oliveira, João Vitor, Jonathan, quem? O Henrique? Qual? Ah, tá. Sei que fosse algum João Henrique, coisa assim. Jonilson, Jorge, Juliana, Letícia, Lino, Lucas Simões, Lucas Teixeira, Marcele, Miguel Castro, Miriam, Natália, Rodrigo, Romário, Ian. Ana Beatriz, Fernando, Leonardo, Simon, Tiago. Deixa eu só fechar aqui dar um stop aqui.